Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje comigo aqui, Ana Cristina. Ela é uma professora especialista em EHS. E eu a conheci na FISP, claro que eu a conheci das redes sociais. E eu estou tendo a honra de tê-la aqui hoje comigo. Então eu peço para você acompanhar o nosso episódio. Ir lá no canal do Rômulo do YouTube, dar um like, tocar aquele sininho, fazer sua inscrição, super importante para a gente. Mas agora, se delicie com Ana Cristina. Muito obrigado pela presença. Eu estou muito honrado de coração por você estar aqui. Uma mestre, uma professora tão incrível, tão conhecida no mercado e me dá essa honra de estar aqui. Estou muito feliz. Muito obrigado por ter vindo. Rômulo, a primazia é minha, porque, na verdade, assim, eu já acompanho o seu trabalho. Todos nós acompanhamos o trabalho desse excelente profissional, dessa pessoa singular, né? Que é isso que a gente tem debatido, né, no nosso meio, quando a gente fala das questões de EHS. A gente está precisando de pessoas mais humanas, que sejam mais acolhedoras. E a gente tem tudo isso no Rômulo. Além de ser isso, ele é um lorde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você gosta que chame você de professora? Eu posso chamar de Ana Cristina Batista Pereira? Como que você gosta de ser chamada? É interessante, né, esse questionamento, né? Porque a Ana hoje tem vários papéis. Então, a Ana é esposa, a Ana é mãe, a Ana é profissional, a Ana é estudante, né, que eu voltei para poder dar continuidade numa nova formação que eu queria me aprofundar. E, na verdade, assim, a referência da Ana acaba sendo aquela que é mais forte, que é justamente o ensinar, né? O ensinar, transformar a vida das pessoas. Como é que a gente pode fazer com que a gente consiga tirar o melhor dessas pessoas? Então, eu dou risada, sabe, Rômulo? Porque, às vezes, as pessoas até desconhecem que a minha base é engenharia e que eu atuo na indústria. Mas o que é mais forte mesmo é justamente o ensinar, é estar com as pessoas, é transformar a vida das pessoas, é poder tirar o melhor das pessoas. É verdade. Eu vi uma recomendação sua e eu fiz questão de anotar. Sim. E faz tempo. Há pessoas que marcam a nossa vida, que abrem nossos olhos de modo irreversível e transformam a nossa maneira de ver o mundo. Você foi uma dessas pessoas. Os seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos do curso. Tive aprendizados importantes para a vida. A sua missão vai muito além da missão de uma professora. Você é uma verdadeira mestre. Quem falou isso para você foi Wesley Moraes, em 2016. São tantas recomendações a seu respeito, porque tantos elogios, a forma como você conduz humanamente, que eu falei assim, pelo menos vou extrair esse, só porque são tantos, então realmente é o teu trabalho, foi a forma como você se posicionou nessa vida que fez com que as pessoas pensassem isso sobre você. E deve ser um orgulho para você, para sua família e para uma mulher chegar a esse estágio com essas recomendações, Sim. Né? É tão importante para a vida da gente. É muito porque quando eu tive a minha primeira formação, eu me lembro que eu fiz engenharia química, depois eu percebi que eu precisava avançar na engenharia de segurança do trabalho, porque a primeira versão da ISO 14001 vinha justamente com segurança, meio ambiente e saúde. E aí eu me dei conta e falei, meu Deus, eu não tenho engenharia de segurança, vou fazer. E eu entrei numa turma no Mackenzie de muitos queridos que quase 100% atuava na construção civil. Mas eu aprendi muito com eles. E ali eu falei, não, eu vou dar sequência trabalhando com SSMA, né? Ou EHS, enfim. Ou XI, né? Tem tantas siglas, né? E eu sempre trabalhei em jornada dupla. Por quê? Porque eu sempre acreditei de que, em termos de responsabilidade social com as próximas gerações, principalmente depois que eu me casei e tive a minha primeira filha, que é síndrome de Down, eu realmente
eu disse, esse é meu propósito, não só com a minha filha, mas também com todas as pessoas às quais eu vou interagir. Fazer com que essas vidas sejam transformadas. Não ter capacitismo, não ter falas que destroem o outro, que desconstroem o outro. Ao contrário, eu levantei essa bandeira e falei assim, não, tudo é possível. Tudo é possível porque tudo é a forma como a gente pode conduzir um trabalho junto às pessoas. Você disse uma coisa tão incrível. Como um filho transforma um pai? Com certeza. Né? Como um filho pode trazer, né? Não importa como esse filho está, mas ele pode fazer você ser uma outra pessoa. Sim. E talvez foi isso que a sua filha te trouxe. Essa mulher amável, querida, né? Que luta pelo outro. Sim, total. Nossa. É um aprendizado que ela te trouxe. Não, foi assim, foi um presente. Foi um presente porque todo mundo me questiona assim, mas nos exames, né? não, no pré-natal não apareceu nada? Não, não apareceu nada. E mesmo que se tivesse aparecido, é minha filha. Mas muito me marcou na maternidade, a mim e o meu marido, quando o médico veio e disse assim, olha, nós temos uma notícia para dar para o casal. E já ficamos assim estupefatos. Eu falei, meu Deus, né? Olha, a sua filha é síndrome de Down, ela não vai andar, ela não vai falar, ela vai ter muita dificuldade na vida e ela vai ficar lá no berço. Falei, meu Deus, como assim? Hello! Tá falando da nossa primeira filha. E quando a gente foi entender o que era um ser que vem ao mundo com síndrome de Down, é uma coisa aparentemente singular, simples. É um triângulo, na forma de um triângulo, né? Onde você tem um estereótipo do indivíduo característico, depois um certo comprometimento mental e a fala. Eu falei, só isso? Então tá tudo certo, porque quando eu estava na escola, eu tive que rebolar para poder passar de história. Que pena que esse médico não teve a sensibilidade de mostrar, né, de uma outra forma. Exato. Né? E aí eu agarrei aquilo, eu falei assim, não, é minha filha e ela vai andar, ela vai fazer, ela vai seguir. E hoje ela está com 21 anos, é a minha bandeira. Em todos os lugares que eu vou, eu me posiciono. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a gente tem que entender o que é trabalhar com diversidade. Vamos parar com discursos infundáveis e, efetivamente, praticar a diversidade de gênero, de raça, de ideias, porque quanto mais diverso for esse coletivo, melhor serão as respostas. E o que a gente está percebendo é que no pós-pandemia as pessoas estão mais sensibilizadas, mais sensíveis, decorrentes de um momento tão crítico que acometeu a humanidade. É verdade. E essas pessoas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser escutadas, elas precisam ser consideradas dentro do seu background. E quando você não tem isso na sua formação como pessoa, e aí eu não estou dizendo em relação à questão técnica, mas como pessoa, o valor fundamental da ONU, que a ONU diz em 94, de que qual é o valor fundamental? É o ser humano. Então, a gente precisa, na verdade, entender que nós todos somos seres humanos, que sentimos, temos cargos, estamos naquele cargo, naquele momento, mas nós não somos aquele cargo. Estamos de passagem. Estamos de passagem. Então, a bandeira da minha filha faz com que eu leve... Eu tenho hoje 3... Eu trabalho em 3 locais. 3 locais. Então, em 2 universidades, e retornei para uma companhia que me pediu para retornar justamente para dar a jornada do conhecimento. Mas interessante, Rômulo, por que eles estavam pedindo para que eu fizesse esse trabalho? Para resgatar uma escuta ativa junto à equipe. Fazer com que eu consiga extrair, porque as pessoas têm o conhecimento,
Mas esse conhecimento ele precisa ser aflorado, mas com respeito. Nós endurecemos, né? Totalmente. Isso endureceu, eu não consigo tirar aquilo que está dentro daquela pedra. Totalmente. Fica um jogo de egos, viés cognitivos, a verdade absoluta ela não existe. Muita superficialidade. Muita. Ou seja, no frigir dos ovos, hoje a gente cada vez mais não tem um time. A gente tem um grupo de pessoas que se juntam, mas ao mesmo passo, se não tiver alguém que faça com que esses elos realmente se unam, não funciona. Você sabe, que a gente eu ia falar o nosso abertura, mas eu queria... A maioria das empresas que eu estou percebendo estão buscando este tipo de profissional, porque não está encontrando pessoas que consigam mais conectar aquele time. Exatamente. Aquele time está tão mergulhado dentro de uma bolha quase que intransponível e que precisa de uma pessoa com essa sensibilidade para furar e, ao mesmo tempo, entrar lá dentro para tirar um a um. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas estão buscando em você, porque você tem essa capacidade. Quando que você chegou na Terra e por que você chegou? Nossa, gente. Não precisa falar ano, porque você é uma mulher linda, maravilhosa, mas quando que você chegou, você acha que você sabe por que você veio? Por isso que ele é admirável. Porque ele faz perguntas inteligentes, provocativas, sabe? Mexe com a gente. Eu adoro conversas assim. Muito obrigado. É isso mesmo. Você veio aqui para te tirar da tua zona de conforto. Mentira. Você acha que sabe? A gente às vezes passa a vida toda sem saber por que está aqui, mas você tem tanto propósito, está tão claro nos seus olhos. Eu acho que eu tenho uma resposta, que eu acho que as pessoas querem ser amadas. E eu faço isso seja para qualquer pessoa que esteja em qualquer posição. Não é aquela coisa de que você só cumprimenta um diretor. Não. É o porteiro, é o senhor que está na cancela, é o motorista que me leva, é um gerente, é um torneiro mecânico, porque eu gosto de pessoas. E quando a gente começa a tratar as pessoas, primeiro pelo nome, e segundo, trazendo para uma conversa, sem nenhum tipo de pretensão, uma conversa normal, você consegue fazer com que você se conecte. E nessa conexão, a gente vê o quanto que a gente pode crescer juntos. Eu estava vindo agora com um motorista maravilhoso e estávamos conversando sobre essa problemática do litoral e o vírus que se faz presente e tudo mais. O nonovírus, né? Que está presente lá. E Pois é. Todo mundo está indo se divertir, voltando doente já. Pois é. Uma crise, quase que uma epidemia. Mas alguém poderia falar assim, mas Ana, ele é só motorista, ele só está te levando. Eu falei, não, ele é uma pessoa. E como pessoa, ela tem que ser tratada com respeito. Ela tem que ser ouvida. Por que não conversar com o motorista que está me conduzindo? Então, eu não faço distinção entre as pessoas, Você sabe, sempre Romulo? foi assim? Eu acho que eu venho... trabalhando para que eu perceba que a parte técnica ela é importante, mas hoje mais do que nunca a parte mais humana das relações ela tem que se fazer presente primeiro para que depois você consiga trazer uma parte técnica que você busca com que aquelas pessoas alcancem esse desempenho. Se hoje nós trabalharmos, a gente até brinca, né? Sistema SGA, sistema goela abaixo, não vai funcionar. Verdade. Não vai funcionar. Agora, se a gente for pelo lado do diálogo, saber como é que vai, tudo bem? Você quem é? Me conta um pouquinho de você, a sua família, você tem filhos e tal. E a sua formação? Me fala um pouquinho da sua formação. Então, eu tenho feito isso nos MBAs que eu trabalho, na FIA, no Instituto Rui Barbosa, na FEI, no SENAC. Eu tenho feito isso por quê? Porque as pessoas elas têm uma história. E quando a gente convida-as para que elas se posicionem falando um pouco da sua história, a gente percebe o quanto que a gente pode seguir juntos.
E você consegue equilibrar as necessidades da empresa para Sim. esse tipo de conceito, para esse tipo de estrutura? Porque Sim. se eu vou só para olhar o ser humano, a empresa não me quer. Né? Porque eu tenho que olhar os Sim. objetivos, né, do Sim, sistema. com certeza. E você tem que ter essa capacidade. Sim. E aí que eu falo de que a habilidade coloquial que faz com que você tenha que ter conscientemente o equilíbrio para que você alcance o objetivo que você está lá. Por exemplo, eu tenho que dar um treinamento para um time que são 6 horas. E esse time tinha 20 pessoas, cada um de diversas localidades. Só que um não conhecia o outro. Eu falei, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos conhecer, né? Trabalhamos na mesma empresa, mas a gente não se conhece. Não, Ana, a gente manda e-mail, mas mandar e-mail é muito frio. Vamos nos conhecer, porque isso vai fazer com que a gente se conheça mais. E aí, quando entrar na parte técnica, vai ficar mais fácil. Pois Rômulo demorou 1h30 essa apresentação. Alguém poderia dizer, nossa, a Ana está matando tempo. Não, ao contrário. Aquilo fez com que todo mundo se conhecesse, entendesse as experiências de cada um, do que cada um já passou, e em cima disso, a gente conseguiu fazer com que alcançasse a eficácia do treinamento. Eu tenho certeza. Eu perguntei recentemente para um grupo de lideranças, agora, recentemente. Quantos anos você tem aqui? 27. E você, 50 dias. O que você pensa sobre ele? Ele tem 50 dias. Ele é menos que você? Porque estar aqui e você está aqui há 27 anos? Ou a bagagem que ele tem fora vai agregar? E aí, eu não conheço ele. Então, é isso que você está dizendo. Eles estão nos mesmos ambientes sem se conhecer. E não fazem questão de se conhecer. Eu acho que o perigo disso é justamente que você quer ficar no seu quadradinho e não quer interagir com o outro, não quer saber o que o outro já fez ou já passou, porque eventualmente isso pode se tornar uma ameaça. A pessoa entende que é uma ameaça, essas coisas doidas que sempre vão achar que está tirando o meu espaço. Isso, né? Ao passo que você pode ganhar, oi, tudo bem? Como é que vai? De uma forma extremamente natural. Como é que vai? Tudo bem? Nossa, faz 50 dias que você está aqui. Nossa, eu estou há 27. Me fala, você vem da onde? E pronto, uma conversa leve que faz com que você conduza o trabalho no mesmo objetivo. Só que também vou além. E vocês que estão nos escutando com toda a atenção, vou ter que dizer, se não tiver alguém que faça esse trabalho, aquele de 50 dias vai ficar aqui, o de 27 vai ficar aqui. Porque as pessoas já não fazem mais questão de se aproximar. Não tem o menor interesse. A Não pandemia tem. nos distanciou mais ainda, mostrou que é possível conviver só com as telas, então eu não preciso. Exatamente. Concordo. Me perguntaram assim, Ana, esse treinamento eu gostaria que você fizesse presencial. Aí, num determinado momento, me disseram assim, Ana, é o seguinte, vai virar online porque a gente não tem a possibilidade de juntar todo mundo. Ok, mas então vamos... Os meus valores vocês já conhecem, né? Respeito às pessoas, isso para mim é ponto sine qua non, eu não vou discutir, tem que respeitar todas as pessoas. Segundo, ser ético, íntegro, transparente e verdadeiro. Essa é a minha base de trabalho. Daí para frente, tranquilo, mas essa é a minha base de trabalho. Então, eu deixei claro a eficácia do treinamento. Eu posso até colocar uma melancia na cabeça, sabe, gente? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu faço essas coisas. Mas a gente não vai conseguir alcançar 100%, porque o problema não sou eu, o problema é quem está atrás da tela. E olha que interessante o que aconteceu essa semana. Era um treinamento lá na empresa, que seria presencial, e se transformou online. Até aí, tudo bem, eu deixei claro que 100% não ia alcançar, mas tudo bem, eu ia fazer o meu melhor. Tem que cumprir o que te pediram. O meu melhor Claro. Eu iria fazer. Pois tinha uma das pessoas assistindo o treinamento, dirigindo. Ora, a gente que trabalha com o tema de IHS, a gente sabe de que a concentração ela não pode ser dividida. Porque, senão, do contrário, alguém vai naufragar. Ou ela não iria ter o conhecimento devido, ou ela ia bater o carro. Vamos ser bem sinceros. Absurdo, né? Então, por aí a gente vê de que
as pessoas cada vez mais estão dentro do seu próprio mundo. E elas estão receosas de interagir com as outras. Então, eu confesso que, assim, isso que você está dizendo, eu acho que, de fato, é uma necessidade das empresas, de ter alguém que faça essas pontes, essas conexões, fazendo com que as pessoas sejam elas. E acreditem, né? Porque, assim, Isso. é muita mentira. Sim. Então, assim, eu preciso de alguém que eu olhe e acredite naquilo. Você é uma mulher branca, de olhos verdes, né? Claro que tudo isso te trouxe privilégios. Sim. Quando você era menina, você sonhava em ser professora? Você já sabia que ia se tornar, como você falou, que teu propósito está em cuidar das pessoas e ajudar, seja quem for? Você já imaginava isso ou não? Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, meu pai era português, minha mãe filha de italianos. Eu morei até meus 10 anos em Lisboa, Portugal. E quando houve a Revolução dos Cravos, nós voltamos para o Brasil. Mas a minha família sempre apregoou justamente o quê? O cuidado. Então, isso vem de raiz. Independentemente de quem quer que seja, sempre apregoamos o cuidado do outro. Quando menina, você pensava, eu quero ser isso. Sim. Tinha um sonho bailarina. Mas eu acho que também tinha a questão da gente dizer, a gente se identifica com o professor X, né? Então, eu me identificava muito com o meu professor, que eu estudei no Colégio São Luís, em São Paulo, e me identificava muito com o professor de Química. Tanto é que eu fui fazer engenharia química. E num determinado momento eu falei assim, nossa, eu quero ser professora. Mas aí as coisas foram mudando, e aí eu fui trabalhar, o meu primeiro trabalho foi na Degremont, na área ambiental, onde eu trabalhava como operadora de tratamento de efluentes de plantas compactas. Então, eu fui me transformando, né, na minha carreira. Mas hoje, o que eu mais me identifico é trabalhar junto com as pessoas e para as pessoas. E por isso que, assim, eu acredito muito de que se a gente não propiciar um ambiente onde haja, de fato, segurança psicológica para as pessoas se posicionarem dentro do background de cada um, a gente não vai avançar. Você acha que isso se sustenta? Você acha que nós vamos conseguir sustentar essas metodologias como segurança psicológica, segurança diferente, mecanismos de fator humano? Você acha que isso ainda se sustenta dentro de um olhar econômico tão caótico? São as pessoas que vão fazer com que isso se sustente? É quem está lá na linha da frente tocando esses projetos que vai lutar por isso? Eu acredito que sim, no entanto, eu acho que são verdades difíceis que a gente deve colocar. A área de safety, não a área de meio ambiente, mas a área de segurança e saúde do trabalho no Brasil, ela é totalmente marginalizada, justamente por conta de uma obrigatoriedade legal que faz com que haja a presença desses profissionais dentro das empresas. Isso é um fato. Sim, é uma área punitiva. É. Né? Até isso é um fato, pelo histórico, pelas questões legais, mas de como ela vem sendo implementada dentro das empresas. Então, a formação, por exemplo, do técnico de segurança e do engenheiro de segurança do trabalho, lamentavelmente, é uma formação por módulos que têm sido oferecidos cursos no mercado a R$100 por mês, que tem feito com que esses profissionais saiam, por exemplo, da segurança patrimonial para ir para a segurança do trabalho, porque acaba sendo meio que um apêndice. Não vou generalizar, mas, de uma forma geral, o diagnóstico que a gente percebe é esse. E quando você vai para a empresa, as empresas ainda não estão preparadas para trabalhar com conteúdos que sejam direcionados à construção de pensamentos que dirijam a tomadas de decisões que sejam mais assertivas.
Por exemplo, quando a gente fala da segurança 1, segurança 2, novas visões de segurança, o ROP, são debates extremamente importantes numa vida contemporânea. Mas o quanto que as empresas estão preparadas para se reinventar em relação às questões de segurança, uma vez que nós temos uma obrigatoriedade legal que faz, de uma forma impositiva, ter que ter esses profissionais dentro das empresas. Uma coisa que a gente tem se questionado, será que a NR4, da forma como ela foi escrita lá no início da década de 70, será que se ela não existisse mais, será que nós, profissionais da área de safety, seríamos contratados? E essa resposta, ela não é fácil de dar. Por quê? Porque nós temos dois problemas no mercado. Primeiro, o antes pandemia e pós-pandemia. O antes da pandemia, a gente já tinha alguns profissionais no mercado que buscavam esse conteúdo para justamente ter um upgrade em relação à questão salarial. Mas não exatamente em relação ao trabalho, mas em relação à questão salarial. Ou seja, né, eu vou fazer o básico do básico que diz numa NR e, quiçá, se o auditor fiscal vai me cobrar. Porque se ele não me cobrar, também eu não vou fazer. Assim, eu vou lá, faço algumas campanhas. Melhor, se não cobrar, melhor. Né? Melhor, exato. Né? Vou lá, bato o cartão, né? Faço algumas campanhas, falo da CIPAT, vou lá nas reuniões da CIPA, faço uma inspeçãozinha aqui e está tudo certo. Então, a gente tem esse profissional no mercado. Monto um relatório, estou evidenciando o que fiz. O máximo. Tem gente que nem faz o relatório, porque se não for cobrado, ele também não tem o modus operandi, então ele também não faz. Então, a gente tem esse perfil no mercado. O segundo perfil é justamente no pós-pandemia. O que aconteceu? O que a gente viu? Né? Várias pessoas enlouquecidas. Rômulo, eu não sei o que aconteceu na cabeça das pessoas, me fez lembrar a teoria de Nostradamus, né? Quando os anos 2000 que ia acabar o mundo. Sim. Né? Então, todo mundo começou a fazer um monte de curso ao mesmo tempo. Em 99, as pessoas estavam loucas. Né? Totalmente. Né? Então, em março, fevereiro, março, que foi decretada a pandemia de Covid-19 no Brasil, as pessoas começaram a fazer vários cursos online. Mas elas produziram o quê? Diplomas. Quando você questiona algo sobre alguma formação dessas pessoas, elas não sabem se posicionar, elas não sabem falar, elas não sabem tratar de nada. Ah, você fez MS Project, me fala um pouquinho sobre isso. Ah, então, sabe? Aí fica com aquelas respostas vazias. E o terceiro são profissionais que querem realmente fazer a diferença, constroem a segurança muito além do que preconiza uma norma regulamentadora, porque isso eu, Rômulo, você sabe de que isso aí é requisito mínimo. Vê se tem cabimento que se a norma regulamentadora se garantisse com que não houvesse perdas, estava tudo perfeito. Mas nem o arroz com feijão a gente está vendo que as pessoas estão fazendo. Agora, você disse um ponto muito claro. As pessoas estão numa, de novo, superficialidade de formação. Sim. Só que essas pessoas com esse tipo de formação estão migrando para dentro das empresas. Uhum. E como que fica um profissional que tem toda uma bagagem e um tempo de vida dedicado de suor? Uhum. E a experiência ali, empiricamente falando, como Sim. que a gente vai conseguir se colocar? Porque se a empresa falou, bom, eu prefiro aquilo, até porque esse profissional ele custa bem menos. Exatamente. Ou seja, né? A gente sempre precisa lembrar o que a empresa procura hoje. Será que a empresa, será que a área de recursos humanos, quando define um perfil para contratar um gerente da área de safety, um engenheiro da área de safety, será que está claro para eles de que segurança tem que estar no mesmo patamar da produção, da qualidade, de meio ambiente? Será que está claro isso? Ou alguém disse para
profissional da área de RH, eu preciso contratar para poder compor o SESMIT da companhia. Porque se eu não compor o SESMIT da companhia, a companhia vai ser embargada, interditada, enfim. Então, será que isso é claro? Será que as empresas, de fato, estão procurando profissionais para virar essa chave? Porque quando a gente fala de gestão de riscos corporativos, a gente fala quais são as incertezas do negócio que podem levar com que ocorra uma perda. E eu não estou falando só de acidente, eu estou falando de perda humana, material e ambiental, reputacional. Quanto custa a imagem da sua empresa? Você já parou para pensar o quanto que pode ser abalado quando ocorre um acidente grave ou uma fatalidade? Ou seja, você percebe, Rômulo, de que essa segurança pro forma, ela precisa ser exterminada. Eles desconhecem até o fator de acidente previdenciário. Totalmente. Aquele Totalmente. montante absurdo que está indo embora, às vezes. Nossa, totalmente. Eu escrevi agora, e em primeira mão aqui com o Rômulo, que eu adoro o Rômulo, e eu vou falar aqui no canal do Rômulo, eu escrevi para vocês um artigo que vai sair agora na revista CIPA, que refere-se a fatores de riscos psicossociais e sua influência na produtividade. E eu escrevi, sabe por que eu escrevi, gente? Porque eu percebo uma confusão absurda. Risco psicossocial é igual a fator de risco psicossocial. Não é! Ora, se você não sabe, então tenha a humildade de estudar para se posicionar de forma correta, de forma adequada. Eu vi na FIENG agora que a questão do fator do psicossocial e do certificado, inclusive, da empresa de saúde mental, impactou 4,7% do PIB, que refere-se a 282 bilhões. Então, os transtornos mentais dentro de uma empresa, eles estão impactando muito seriamente. Exatamente. Olha que interessante você falar uma coisa dessa, porque é realmente isso, né? Então, assim, o fator mental vai impactar no custo, no lucro, né? Em tudo. Na imagem da empresa, no retrabalho, porque a partir do momento que a pessoa adoece, do ponto de vista psicológico, tem quadros de anos que a pessoa não consegue retornar ao trabalho. E esse ônus, gente, pelo amor de Deus, esse ônus fica para a pessoa e para a empresa. Como que a gente que trabalha com a questão de safety, a gente pode permitir com que uma pessoa adoeça dessa forma? Então, será que quando a gente fala da jornada do cuidado, eu montei uma casinha que até os amigos, os meus colegas de engenharia civil, eles me alertaram. Então, tem a fundação. A fundação são os valores, respeito às pessoas, que vai fazer com que você tenha as pilastras. Então, uma das pilastras é segurança psicológica, porque realmente se a gente não der oportunidade para as pessoas falarem o que elas querem dizer, serem acolhidas, e da forma que elas querem dizer, e serem ouvidas e acolhidas, a gente vai continuar naufragando, isso é claro. Porque uma primeira resposta que você dá para uma pessoa, olha, agora não é o momento de você falar, ele não vai falar mais, ele vai recuar. E você imagina o quanto que você pode estar perdendo em relação a essa pessoa por você não ter tido a habilidade de conduzir uma reunião, um bate-papo, para que você pudesse extrair o melhor daquela pessoa. É verdade. Então, tem segurança psicológica, inclusão, não é integração. Será que todo mundo sabe? A diferença entre integrar e incluir, Exato. Poucas pessoas sabem. Né? Ou seja, incluir você dar espaço para aquele, né? Exatamente. Se manifestar, ser ele, né? Exatamente. O Adilson disse uma coisa muito importante sobre a inclusão. Se eu tenho uma linha de produção e eu vou colocar um cadeirante, a inclusão começa quando a linha for desenhada para o cadeirante. Exatamente. Porque a partir do momento que uma linha não é desenhada para ter um cadeirante, eu estou excluindo. Exatamente. É automaticamente. Verdade. E quando a gente não dá voz à pessoa, ela se sente retraída. E quando essa pessoa se posiciona e no mesmo ambiente
alguém acha que tem o direito de que aquela pessoa seja motivo de chacota, se você não cortar imediatamente, você está mostrando de que você é passivo, você aceita aquela situação. É verdade. Falamos, então, da psicológica, da inclusão, qual é a outra? Inclusão, segurança psicológica. Eu tenho a questão da diversidade. Que hoje está tão forte. Escutativa e de qualidade. Eu penso assim, de que escutar, eu estou escutando. Ouvir é mecânico, né? Escutar Isso. depende da sua vontade, né? Exato. Ou seja, o quanto que de fato aquilo está transformando a sua fala em mim, né? Por isso que eu acho que escuta ativa e de qualidade faz com que você crie conexões. Quando você fala de tudo isso, nossa, você trouxe tantas coisas importantes, mas será que tem profissional preparado para sensibilizar e quebrar esse paradigma das empresas para que elas possam ouvir tudo isso? Esse é um momento incrível que você trouxe de verdade. Aliás, você é uma pessoa que tem a verdade dentro do seu coração. Então, a gente percebe isso. Eu estou aqui meio que bobo. Você acha que nós estamos preparados? Será que nós não precisamos preparar consultores, profissionais, mentores, para sensibilizar as empresas e falar, peraí, eu tenho que te mostrar que isso é real? Porque as empresas não estão acreditando nisso. Eu acredito que tem que formar sim. Eu acho que a gente tem que começar a desconstruir. Quantas Anas tem que alguns você conhece? Papéis. Assim, pessoas. Difícil, né? Pessoas. Olha, realmente, assim, de pronto, eu acho que são poucas. Por quê? Porque ainda são temerosas. Temerosas, talvez, porque ainda não achou um vocabulário que seja o mais adequado para que você possa se posicionar com mais verdade. Ou seu estágio de vida atual te permite isso também. Também. Né? Teu equilíbrio de Sim, vida. Né? Também. Eu fui fazer uma apresentação na Preservar, em Vitória, na Semana Preservar, que foi com o convite do pessoal do Sindifer. E a minha fala era a primeira, e eu fui falar sobre segurança comportamental. E eu pensei, eu falei, meu Deus, como que eu posso montar uma fala que traga para os dias atuais a importância de você trabalhar novas visões e o HOP? Porque quando começou segurança comportamental lá atrás, que tem várias companhias que têm seus programas, não tinha esse cuidado em relação a ser explícito de que a punição e a culpabilidade só faz com que haja o retrocesso. Ou seja, quando as empresas ainda mantiverem as medidas disciplinares totalmente punitivas, sem entender o contexto que está fazendo com que leve às ocorrências indesejadas, a gente vai só estar num looping. E para desconstruir isso, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter fundamento, argumentação e respeito. Porque é uma história, sabe, Rômulo? Eu sempre tenho conversado com os meus amigos assim, a gente debate muito e eu sempre falo assim, a gente vem num processo evolutivo. A gente não pode dizer de que o que a gente teve lá na década de 70, 80, 90 era tudo ruim e agora vai ser isso. Não! Para que a gente hoje possa estar discutindo a importância de rever e entender que, da forma como você monta, por exemplo, um sistema de gestão, a concepção foi da sua cabeça, mas ele pode ser falho. Ele pode ser falho e pode fazer com que leve a ocorrências indesejadas, como perda de material, acidentes de trabalho e em relação também a acidentes ambientais. Mas quem concebeu aquele sistema de gestão, concebeu eventualmente frágil. Sem levar em consideração esses aspectos. Exatamente. Então, hoje, nós estamos numa outra etapa do processo evolutivo, de entender, espera um pouquinho, como é que a gente construiu? Se a gente começar a enxergar, por exemplo, eventos como Fukushima,
Ou a ciclovia do Rio de Janeiro, que tinha recém sido inaugurada e ela, com a oscilação da maré, ela acabou desabando, mostra claramente, num processo investigatório coerente, de que a concepção não considerou todas as variáveis. Mas isso é humano. E a gente tem que entender que o ser humano, em algum momento, ele vai errar. Claro. É a mesma coisa que os prédios, né? Isso. Do Balneário de Camboriú, que Exato. estão tremendo porque não levou-se em consideração que aquilo podia ruir naquele local. Exato. Então, o grande problema hoje é de que forma as empresas estão lidando com a falha. Porque se eu continuar tomando medidas disciplinares, a gente não vai reverter. E as empresas, a pergunta que a gente deve fazer, será que as empresas elas realmente buscam profissionais que façam a diferença? Isso eu tenho dúvida. Eu acredito que as empresas têm medo desses profissionais. Tem, né? eu também acho. São profissionais que provocam uma catarse dentro da empresa. Sim. E eu sempre percebo isso porque quando você começa a mexer naquilo que, né, num vespeiro... Não, né? Eu lembro de uma empresa muito gigante, com 7.000 colaboradores, que eu estava numa unidade de 2.000 fazendo um projeto de cultura. E aí o diretor falou, não, ele tem que vir aqui para a nossa matriz. Não, para a matriz não. Então assim, não, nós não queremos a matriz, porque eu estava num movimento disruptivo lá. Sim. E ele não ia querer isso lá, porque em 7.000 ele ia provocar. Então, assim, há um medo, sim, da empresa. Mas é aquilo que você falou, quando a pessoa está bem embasada, com bons argumentos, com boa história, e segura de que ela não vai polemizar aquele grupo, porque o medo é polemizar, né? Fazer com que aquelas pessoas se revoltem. Mas eu concordo. Meu Deus, que loucura isso, né? Precisamos, então, formar profissionais como Ana Cristina. Não é verdade? Porque você é corajosa, né? Eu me preparo muito para toda a exposição que eu vou fazer, eu me preparo. Eu aprendi que existem palavras que não podem ser mais ditas. E a gente precisa realmente ter atenção em relação a isso. E eu vou dar um exemplo. Pessoas que querem manter palavras que têm uma conotação racista, por exemplo, né? Difamar, denegrir. Era comum no vocabulário a gente falar denegrir a imagem de alguém. Hoje você não pode mais. Mas eu pergunto, por que você que está aí do outro lado insiste em se posicionar com palavras que vão fazer com que o outro se sinta desconfortável? Por que será que, então, as pessoas insistem em manter palavras e questionamentos que fazem com que a outra pessoa se sinta desconfortável? Ou seja, será que não está na hora, então, de que, de fato, a gente consiga respeitar as pessoas como elas são? E não é porque foi usado anteriormente que não pode ser atualizada. Exato. Né? Exato. Eu usei, mas agora eu não uso mais. Não pode usar mais. Por quê? Porque hoje a gente entende que essas palavras, de certa forma, elas levavam sofrimento a outras pessoas. E você que está desse lado, que trabalha com a área de segurança, que profissional que você é quando você percebe que a sua fala está levando sofrimento para outra? Será que não está na hora de a gente fazer uma análise crítica de como a gente está se posicionando? E para isso é importante a gente estudar. Claro. E para isso é importante a gente rever discursos, conversar com outras pessoas, ter open mind, que todo mundo fala, né? O mindset, mudar sua mentalidade. Totalmente. Ou seja, nunca é tarde para isso. Tem uma palavrinha que as pessoas não gostam de falar, mas eu vou dizer para você, o bullying. O bullying nos persegue desde quando eu nasci, na vida de todo mundo. De todo mundo, o tempo todo, até hoje. Até hoje. Uma brincadeira, uma piadinha. Completamente. Né? Então, será que não está na hora da gente perceber de que, se a gente continuar por esse caminhar, a gente não está construindo, a gente está somente fazendo uma segurança só para registrar acidente, mais nada.
E isso é muito pobre. Porque, olha, vou dizer, Rômulo, que eu tenho cerca de 30 anos de profissão. Graças a Deus, nunca tive uma morte nas costas. Nunca tive um acidente grave. E vou dizer mais, numa das empresas que eu trabalhei, que eu disse que eu não ia liberar aquele trabalho, que era trabalho em altura, porque realmente não tinha a menor condição, no dia seguinte eu fui desligada. E eu sabia que eu estava sendo desligada porque eu tinha impedido de dar continuidade. Mas aquilo também me trouxe uma lição de aprendizagem. Olha que interessante. Talvez eu não tivesse tido, naquele momento, a habilidade para falar com todos os atores, Claro, todos os os pares interessados, envolvidos, né? para que a gente, em conjunto, achasse uma solução. Hoje a Ana já consegue fazer isso. Então, a gente também tem que ter humildade de entender a nossa trajetória. Sempre foi assim? A Ana sempre foi assim? Não, a Ana teve momentos que foi extremamente técnica. Não, eu não abro mão, é verdade absoluta. Quando eu fui fazer o meu mestrado, meu doutorado, me desconstruí totalmente. Ou seja, eu acho que assim é muito importante a gente entender de que na nossa trajetória profissional a gente não pode parar de estudar. É uma evolução. Total. Eu vi o Jorge Gerdau discutindo num trecho sobre a questão do valor humano, do recurso humano para uma empresa. Sim. Agora, você acha mesmo que o Jorge Gerdau, há 30 anos atrás, pensava que o recurso humano era importante para a empresa? Não. Claro que não. Então, Com houve uma certeza. evolução de pensamento que permitiu com que ele entendesse hoje que o fator humano é Sim. fundamental. Com certeza. E você veja que interessante, né? Algumas empresas já perceberam a carência de profissionais bem competentes, habilidosos para tratar com as pessoas, de que não estão conseguindo também achar estes profissionais no mercado. E o que elas estão fazendo? Montando as suas próprias universidades, com conteúdos próprios. É verdade. Que faça com que você realmente tenha, como dizia, a prata da casa. Porque, de novo, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sendo uma área que todo mundo apelida, que está ali só para cumprir uma tabela. É verdade. Até porque, se eu não errar no percentual, 37% do mercado está composto por geração Z. Sim. Pessoas que ainda não têm conhecimento, Sim. nem condições, história e repertório para analisar isso. Com certeza. Assim, eu fico pensando, se eu vou transformar nisso tudo que eu preciso dentro da minha empresa, será que ele vai conseguir? Se ele já está chegando sem nenhum tipo desses valores, né? A história da diversidade, da equidade, você acha que se sustenta? Nós lutamos muito por isso, mas parece que se jogou muita força. Sim. E ela está agora se diluindo porque as empresas correm o risco de não valorizar mais isso. Isso te assusta? Não sei se isso... Você acha que você já ouviu falar? Isso te preocupa das empresas, de repente, falar o meu interesse agora está num outro foco e não em diversidade, equidade, ESG? As empresas elas sempre vão procurar subterfúgios, Para lucrar falas, mais, né? Também. e falas para poder tentar justificar, O uso de seus recursos, por exemplo. assim como também a ausência na prática da diversidade. Okay. Então, por exemplo, assim, por que certos locais ainda existe muita dificuldade para você contratar um hiperativo, um autista? O síndrome de Down ele tem tido uma entrada no mercado mais um pouco mais dirigida. O autista estão se preparando para isso. O cadeirante, porque tudo começou com o cadeirante, né? E aí a gente também tem o LGBTQI+, que são profissionais que, dependendo da função que eles assumem, o desempenho deles é 10 vezes melhor do que qualquer outra pessoa. E isso eu tenho experiência em relação a esse ponto, porque numa fábrica de pneumáticos foi contratado, num determinado momento, um rapaz homossexual que ele tinha a maior
o maior desempenho daquela linha. Mas ele acabou saindo da companhia por conta dos colegas. Claro. Porque a empresa não preparou aquela área para que pudesse receber aquela pessoa com respeito. Mas ele dava a maior produtividade. Então, do que nós estamos falando? Essas lideranças de hoje, elas estão preparadas, de fato, para trabalhar com pessoas? Ou elas continuam rotulando as pessoas? E é triste porque eu conheço trans que são eficientes, e que dão os Maravilhosos. melhores resultados e que estão realmente saindo da empresa porque estão sendo, né, não são respeitados. Só que o Exatamente. que me assusta, Ana, é que a empresa não se preocupou em tirar ela e trazer outro. Sim. Aquele problema saiu. Então, vamos dar sequência. Isso assusta, Ah, sim. porque daí nós estamos deixando de uma luta Sim. morrer ali no meio do caminho. Por isso que eu falo de que na formação do engenheiro e do técnico de segurança não tem essas disciplinas. E se essa pessoa não levantar essa bandeira de forma digna, essa bandeira ela morre. Olha, eu tô surpreso não, mas Ana, que capacidade que você tem de comunicação, de ser clara com aquilo que você está dizendo. Obrigada. Nós não falamos, né? Simplesmente nós nos apresentamos e Verdade. você está aqui, sabe, com esclarecimentos. Você é uma representatividade para a área de HS, você se julga, porque é assim que as pessoas te conhecem. Uma representatividade. Você tem essa... Você se considera? Olha, hoje vou dizer de que assim, de uma forma bastante humilde, mas os espaços que eu tenho ido, realmente eu percebo de que as pessoas associam muito o meu nome, muito mesmo. E assim, eu fico muito feliz, porque para chegar nesse momento, foram vários momentos de superação. Primeiro, porque eu sou mulher. Claro. Segundo, porque eu uma área sou... totalmente masculinizada. Isso, né? Então, sou mulher, sou loura de olho claro, sou bonita, enfim, que as pessoas me dizem. Ou seja, isso já é aquele paradigma, né? É verdade. Então, eu sempre quis me colocar dizendo, eu não estou aqui pelos meus olhos, eu estou aqui pela minha competência. E é em cima da competência que a gente vai seguir na nossa reunião. Ou seja, de uma forma muito clara, objetiva, você é um profissional, eu também sou, nós estamos no mesmo patamar e desta forma a gente deve seguir. Qualquer coisa fora desses quadros, para mim, eu não aceito. Então, eu sempre deixei claro isso. Porque, infelizmente, assim... ainda é uma área muito masculina. Eu escrevi o prefácio da pesquisa da Nós Inteligência com a MSA justamente sobre o posicionamento feminino junto à área de segurança, junto ao mercado dessa área. E realmente é uma coisa absurda a diferença que nós temos ainda. Mas eu acho que o gênero masculino também já está considerando mulheres que sabem se posicionar de forma adequada. Então, eu posso citar algumas grandes amigas que têm discursos tão bons quanto os meus. Por exemplo, Heloísa Guimarães. É uma das mulheres também admirável, que também sabe se posicionar, mas ela também tem um background que fez com que ela tivesse que se reinventar. Então, acho que são Patrícia Mantovani, né? Um grande beijo para todas vocês. Fabi Raulino, né? A gente está participando do Elas na Proteção. Juliana então, Bley, né? a Ju, pelo amor de Deus, é um encanto. Carmen Migueles, né? A Gilza. Então, são mulheres... Isso, exatamente. São tantas que estão ali se movimentando. Né? Se movimentando, né? Então, eu digo assim, que eu acho que com coragem, com fundamento, com competência e com respeito, a gente está conseguindo se posicionar. E eu fico realmente muito agradecida, muito a você que está nos escutando, ao Rômulo, pelo presente que ele está dizendo que sou eu, mas não, ele é um presente para mim, porque ele é uma pessoa encantadora, admirável e um profissional que faz um trabalho
extremamente necessário. Então, eu me sinto assim muito lisonjeada. A semana passada eu fiz um post que assim foi tão despretensioso, sabe? Eu fiz um post de que eu estava fazendo um trabalho da jornada do conhecimento e retroalimentando várias equipes da empresa atual a qual estou trabalhando. E foi assim uma coisa meio despretensiosa. Mas olha o que aconteceu. Foram mais de 14 mil pessoas que viram aquele post. E aquilo me fez pensar, e o quanto que eu agradeço que a minha fala te inspira, a minha fala te transforma, a minha fala faz com que você veja de que é possível. A gente é capaz de transformar. A gente só precisa ter conhecimento, habilidade e gostar de pessoas. É verdade. Você está sempre nas redes, você tem uma assiduidade, né, de uma frequência presente nas redes. Eu vejo seus posts. Você é convidada por muitos congressos, certificados, eventos. Você está sempre sendo convidada, está ali postando. Você tem essa relação, você tem esse convívio com rede social, isso é saudável para você? Saudável. É saudável e eu acho que é um aprendizado. Por quê? A rede social ela não é um local para você entrar em litígio. Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu olhar sobre algo, sua percepção sobre algo. Então, você precisa saber lidar com uma rede social. Porque não é o fórum para que você entre em conflito com ninguém. Okay. Ou seja, a partir do momento que a gente entende isso, eu estou colocando ali o meu pensamento. Porque é até impossível você saber se aquilo que está escrito ali para você realmente é genuíno. Sim. Porque você talvez nem conheça aquela pessoa, né? Sim, com certeza. Tem gente que você conhece e você sabe que está escrevendo um elogio para você e você sabe que é verdadeiro porque você tem contato com aquela pessoa. Mas muitos desses 14 mil é gostoso, é agradável, mas nem dá para saber numa rede. Por isso que não adianta ter o litígio. Mas é interessante... mas é interessante de que os fóruns que eu tenho ido, nossa, você que é a Ana, ou seja, né, alguma coisa eu já transformei na vida daquela pessoa com alguma fala, com algum posicionamento, com alguma energia que a pessoa gostou e falou, poxa, você que é a Ana. Semana passada eu fui dar uma aula. Olha que coisa mais louca que aconteceu. E já tinham me avisado que era uma turma assim mais fechada. Então, nessa turma, nós temos alunos da Angola, Moçambique e do Brasil. Eu falei, nossa, já cheguei falando assim, oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa, me conta, como é que foi seu dia hoje e tal? Ou seja, trazendo energia, alegria, porque a vida sem alegria não é nada. Não é nada. Eu lembro quando você chegou na FISP. Sim. Eu estava lá naquele dia, no Fábio Arruda. Você é coautora também do Fábio Arruda. Sou. E estava para começar o lançamento do livro, e eu estava ouvindo, aquele dia para mim foi um dia muito de presentes. Você é um presente daquele dia também. E aí, a hora que chamou você, que é como se você tivesse jogado o sol, se você tivesse puxado o sol para aquelas 100 e tantas pessoas que estavam naquele auditório. Eu falei, meu Deus, olha a energia. Eu estava com o meu amigo Diego, eu falei, olha a energia dela, né? Olha como Foi muito engraçado. Ai, eu falei, nossa, sou eu! Foi maravilhoso, né? O Fábio também é uma pessoa tão querida, é singular, né? O Fábio Arruda, assim, eu falo de que ele é um aglutinador do bem, né? Do bem, né? Do bem. Eu acho que são grandes amigos, né? Que a gente vai construindo na nossa jornada. O Ivan Rigoletto eu conheço há mais de 20 anos, é um querido. O Adilson, que eu falo para ele, Didi, nossa, que bacana. O Adilson Monteiro. São várias pessoas. Muitos, né? Eu não tinha... eu tinha só admiração. Sim. Mas aquele dia eu também tive a coragem de sair do meu lugar comum. De 25 anos fazendo o meu trabalho, mas fechado. Sim. E ir a lugares que eu nunca ia. E foi muito incrível. Muito incrível. Bacana, né? Foi, porque eu saí daquele lugar que eu achava que eu sabia tudo. Sim. Percebi que eu não sabia tudo e que tinham pessoas que sabiam muito mais. E isso me fez voltar para mim e falar, peraí,
Vai buscar essas pessoas para você Sim. aprender mais com elas, vai. É tão bom, Porque né? é muito bom. Eu acho que é isso que você falou. A área de segurança, a área de saúde ocupacional, ela precisa de pessoas que queiram lutar pela verdade. Sim, Né? sim. E não é tão fácil. Precisa ter coragem mesmo. Precisa. Precisa ser, enfrentar tudo isso. Não vejo. É difícil, viu, Ana? Difícil, inclusive, por causa do mundo de hoje também. Sim. O mundo de hoje te assusta? Assusta de certa forma, sim, porque eu ainda vejo pessoas muito no seu próprio quadradinho. Ok. E eu acho que um depende do outro, né? O fogo na Califórnia atualmente, Nossa. né, que está destruindo as mansões de grandes estrelas do cinema, isso mostra uma coisa, sabe? Às vezes mostra essa segregação que nós Sim. vivemos de questões de classes sociais. É. Né? Sim, A forma como alguns estão reagindo sim. me assusta um pouco da pessoa falando do quanto aquilo material. Eu sei que é uma luta, mas não se enxerga a dor humana. Não, não. E o fogo está, né, alastrando por tudo, Sim, né? é verdade. Então, assim, às vezes eu olho assim, poxa, você não percebe que o planeta está chorando? Sim, Não, né? não. É mais fácil você só viver o presente, o que vai acontecer amanhã. Eu não estou incomodado, eu quero garantir o meu hoje. E aí fica mais difícil para a gente poder mudar aquela menina que acredita que ser influencer é muito melhor do que estudar. Com certeza, com certeza. Eu vejo assim, né? Eu tenho duas meninas. A minha segunda filha, ela está indo agora para o 3º ano de engenharia de automação e controle. E assim, a alegria que as duas me dão é monstruosa. E essa minha segunda, quando foi em final de novembro, começo de dezembro, ela foi apresentar o primeiro artigo dela no ITA. Aí você para pensar e fala, gente, a minha filha está no ITA, gente, apresentando um artigo. Era mocinha, olha. Mas aí você para e pensa assim, eu como mãe posso transformar minha filha, por que eu não posso transformar alguém que trabalha junto comigo? Eu imagino, porque é uma mulher que vê você Nossa. na FIA, na FEI, na USP, na Oswaldo Cruz, né? Na Mackenzie. Sim. É uma inspiração para que eu queira ir para um lugar onde eu possa ser melhor. Sim. E eu assim, eu fico assim, realmente grata por tudo isso. Na FISP, olha só o que aconteceu. Quando eu estava para ser chamada por conta de ser uma das coautoras do livro do Fábio, me mandaram uma foto minha. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas faz tanto tempo que eu não falo com essa pessoa, olha que coisa louca. Fazia uns 15 anos que eu não falava com aquela pessoa. E essa pessoa foi um aluno meu que eu tive e o quanto que marcou a minha aula para aquela pessoa. Então, eu acredito muito de quando as pessoas falam, Ana, você é uma referência. Hoje, eu agradeço realmente de coração, porque é muito trabalho para que você seja ouvido. Você tem tempo para você? E para sua família, para as coisas que... Eu tento sempre equilibrar. Então, eu faço corrida de rua. São Silvestre você fez agora, Fiz. né? A minha 4ª São Silvestre. Eu amo de paixão. Eu acho que isso me traz muito equilíbrio, né? Porque você oxigena o seu mental. Eu gosto muito de participar. Os convites que eu recebo, eu acho que seria muito deselegante eu não aceitá-los, porque eu acho que é uma grande oportunidade de dar sequência no que eu acredito. E o meu propósito é muito enraizado no meu dia a dia. Cuidar das pessoas, estar com as pessoas, dar a oportunidade para as pessoas falarem. Eu dei 4 treinamentos nessa nova empresa. Os 4 treinamentos, a conclusão foi, muito obrigada por você nos escutar. E eu acho, Rômulo, que isso é muito forte. Porque por meio da escuta, a gente consegue fazer com que o trabalho ele aconteça de forma leve, de forma colaborativa e de forma que a gente tenha várias oportunidades para a gente chegar
não alcançar o resultado, mas sim superar o resultado. Quando eu te vendo agora pela primeira vez aqui comigo, realmente a sua voz para isso é necessária. Então, eu acho que nós precisamos mesmo de você falando em todos os eventos possíveis, porque tem uma força contrária muito mais poderosa. Sim. Né? Muito mais poderosa. Sim. E acho que quando tem a sua voz ali presente, enquanto você estiver presente, você está neutralizando essa voz contrária. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, inspirando pessoas a fazerem o mesmo. Você lê muito? Bastante. Eu vi que você trouxe. Você eu trouxe. Escrevo muito, porque o doutorado, o mestrado também, mas o doutorado faz a gente escrever muito. Eu tenho visto, algumas pessoas se utilizando da ferramenta da inteligência artificial. E eu acho que ela pode nos auxiliar, mas jamais ela pode nos substituir. Né? Acho que o William Fiore sempre fala isso para mim. Eu uso para elementos, mas a minha percepção, exato, o meu jeito de ver vai estar lá. Exato. Os meus textos são autênticos. Eu não tenho utilizado inteligência artificial. Então, tudo que eu acredito, eu realmente escrevo. Se eu vou fazer, por exemplo, algum trabalho que eu preciso de mais dados, aí eu pergunto para a inteligência artificial o que tem em relação àquele determinado tema. Mas quando é algo de minha autoria, eu prefiro não. E eu trago aqui... Você trouxe 3 livros aqui. O Jeito Certo de Errar, da Emily Monson. Esse daqui eu quero mostrar para vocês, porque a Amy, na verdade, ela tem o primeiro dela, que é... Esse eu tenho também. Né? Esse eu não tenho. A Organização Sem Medo. Tá? Esse é muito legal, porque traz justamente um caminho para a gente poder se apoiar na questão da importância de você criar ambientes com segurança psicológica. Okay. Esse daqui é de 23, é o último livro dela, onde como as falhas nos ensinam a prosperar. E ele está muito alinhado à filosofia do Hoppe, claro, para a gente poder entender de que, primeiro, em algum momento a gente vai falhar. O erro é previsível. Completamente previsível. E segundo, como é que você está considerando esse erro dentro da sua tomada de decisão? Então, eu acho muito bacana esse livro. E o terceiro, que eu queria também contribuir aqui no nossa super conversa, são os 4 estágios da segurança psicológica, que ele está muito alinhado com esse. Eles se complementam. Porque quando a gente fala dos 4 estágios, a gente está falando, até tinha feito aqui uma colinha para eu não me esquecer, a gente está falando da questão da inclusão, segurança da inclusão, segurança do aprendiz, segurança do colaborador e segurança desafiador. Então, a gente começa a entender de que existem caminhos para a gente melhorar a nossa forma de agir dentro das empresas. A primeira que eu digo assim é: vamos sair da nossa área, vamos transitar pelas outras áreas. A gente precisa entender qual que é o propósito do processo, da operação aonde você está inserido, para que você possa realmente ter uma relação mais profícua com essas pessoas que estão ali, que são seus pares, ou que é a sua liderança direta ou indireta. Fazer com que realmente você vá lá tomar um café com a outra pessoa, né? Esquece um pouquinho os e-mails, esquece um pouquinho o seu trabalho. Não é possível que você não tenha 10, 15 minutos por dia para que você fale: "Ô, tudo bem? Posso ir aí? Vamos trocar uma ideia? Vamos tomar um café?" Né? Isso aproxima as pessoas. E a partir do momento que a gente faz isso, você começa a ter um trânsito nas áreas. Não, e é fundamental, porque se eu tenho um discurso, um bate-papo com uma diretora de RH num café, ela me traz elementos que vão contribuir com os meus elementos de segurança. Exatamente. E aí você começa a interagir de uma forma leve, nada impositiva, e as pessoas começam a se despertar para novas oportunidades. Que é isso que a gente precisa fazer. Sai um pouco
do que o modus operandi que você está acostumado a fazer. Ou do orgulho da vaidade, né? Porque Exato. o mundo corporativo ele é muito orgulhoso, né? Então, assim, eu não vou revelar meus segredos para você, mas Sim. essa relação interpessoal, essa Sim. comunicação é tão saudável Isso para é todo mundo, ainda mais para a isso- segurança. Isso é fundamental. Quantos projetos estão acontecendo na qualidade que segurança tem tudo a ver, mas ninguém fica sabendo? Quantos estão em melhoria contínua e ninguém está sabendo? Está se desenvolvendo um projeto e segurança não foi chamada para desenvolver aquele projeto. Exatamente. E muitas vezes não é porque existe uma barreira interpessoal. Ou seja, a pessoa também não teve a menor vontade de ir lá para poder conhecer, então por que vão chamá-lo também, né? E aí, se só vai aparecer na hora de uma auditoria, agora é o momento de você trazer as evidências que comprovem que você atende procedimento XPTM. Mas será que é esse o nosso papel só? Então, eu questiono, eu acho muito pouco. Eu acho que a gente pode fazer muito mais pelas pessoas. E por isso que, assim, independentemente da hierarquia, se você vai falar para a alta direção, para a média gerência, para o chão de fábrica, você tem que ter uma postura adequada, você tem que ter um conhecimento dirigido àquele público para que você possa se relacionar. Onde os líderes estão errando mais em segurança, no seu ponto de vista? Eu vejo de que é a falta de habilidade para poder fazer diferente. Ou seja, eles ainda acreditam que o sistema de gestão integrada ele resolve tudo. E aí continua acreditando de que a área de segurança é uma área chata, é uma área que está só atrapalhando e é uma área que está ali só para registrar o acidente. Não é possível continuar desse jeito. A gente precisa entender de que está no mesmo patamar. Eu, por exemplo, eu não defendo que segurança é prioridade. Eu não defendo que ela está em primeiro lugar. Nada disso. Porque essa bandeira ela não existe na prática. Então, por que a gente continua falando de um discurso que ela não existe na prática? Então, vamos falar de segurança equiparada à produção, né? E aos valores da companhia. Exato. Né? Ou seja, está tudo no mesmo patamar. Vamos fazer com que você tenha uma robustez em termos de sistema de gestão, de ferramentas gerenciais que façam com que essa empresa esteja preparada para as incertezas do ambiente interno e externo. Esse é o nosso papel. A gente tem que levar para a alta liderança o que de fato está acontecendo em relação a safety, mas não só indicadores reativos. Por que você, nas reuniões, não apresenta os indicadores proativos? Se você faz inspeções periódicas, por que você não tem isso lá como indicador proativo? Os treinamentos que você faz, ou você não acredita nos treinamentos que você está fazendo, porque, de fato, só está sendo o quê? Um papagaio. Mas você está conseguindo mudar a atitude da pessoa? E o que é atitude? É querer fazer de acordo com um padrão que foi definido. Mas se esse padrão ele não está legal, então vamos discutir para melhorar. Mas não pode ter assim a área que faz o sistema e a área que vai ter que cumprir. Não, isso não existe mais. A gente continua dentro desse modelo. Então, eu acho que assim, Rômulo, a gente precisa ter um trânsito nas áreas. O que faz um time de HSX ser incrível? Com certeza, primeiro, gostar de pessoas. Isso eu não abro mão. Qualquer que seja a pessoa. Você já chegou num time de gerência, com tantas que você passou na sua vida, não vou nem citar as empresas, e se deparou com um time que não gosta de pessoas e precisou mexer naquele time? Com certeza. Com certeza. Foi uma das empresas que eu atuei na gerência corporativa, era responsável por 5 unidades. E cada SESMIT tinha a sua ideologia, os seus procedimentos, não queria abrir mão, não queria conversar, não tinha abertura nenhuma. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer um workshop, trazer todo mundo para uma sala e falar, gente, a gente precisa se conhecer. Porque o que você está fazendo de bom no sul pode servir para o norte e vice-versa.
Então, a gente precisa definir um único padrão, até porque a empresa ela tinha como planejamento estratégico o desafio que em 6 meses ela implantasse, implementasse e buscasse certificação na antiga OSAS 18001, que depois virou 45001. Entendi. Então, imagina, em 6 meses, só que se você pega um cenário desse, de que, eu continuo guardando aqui informação, a gente não vai evoluir como time, a gente continua sendo um grupo de pessoas. Quando você chega numa empresa nova, que é, né, demitir um gerente anterior, Sim. contratar o Ana, Aham. qual é a primeira coisa que você faz na hora que você chega no time? Eu vou tomar um café com todos os meus pares, vou me apresentar, vou mostrar qual a minha ideia em termos do meu trabalho e o que você acha dessa ideia. Vamos fazer juntos? Isso que eu tenho feito. Tem pessoas que se assustam com isso. E tem pessoas que já me disseram assim, nossa, mas ninguém nunca fez isso. A pessoa chega, a gente só fica sabendo que a pessoa entrou porque está lá num e-mail, numa comunicação. Ninguém nunca fez isso. Nossa, não sabia que você dava risada. Achei que o pessoal da segurança não dava risada. Aí, puxa, você chora? Puxa, caramba, que interessante, né? Ou seja, né? Mas a gente não é uma pessoa? Você receber uma ligação de um amigo, enfim. Eu senti muito quando, recentemente, nós tivemos uma grande perda, né, de um grande amigo, muito querido, que foi o Robson Spinelli, da Fundacentro. E eu me senti na obrigação de fazer uma homenagem para ele. E foi interessante porque eu fiz porque era uma pessoa singular, estava dentro do meu coração, e no congresso de segurança que teve agora no Seconce, a minha primeira fala, quando eu fui para a mesa, a minha primeira fala foi justamente, eu quero oferecer a minha palestra ao meu grande amigo Robson Spinelli. Por favor, uma salva de palmas. E eu percebi assim, né, pessoas ali que lacrimejaram e pensando assim, poxa, ela está fazendo o que eu queria fazer. Mas por que será que a gente não pode fazer? Ou alguém disse que eu não podia fazer aquilo? E publicamente, assim, uma pessoa que, entre várias, mas um queridíssimo, uma pessoa maravilhosa. Era o mínimo que eu tinha que fazer, até por conta da jornada dele na Fundacentro e tudo mais. Então, por que não fazer isso? Eu fico me questionando. Por que, então, achar, nossa, meu Deus, você viu o que a Ana fez? Nossa, a Ana é incrível. Mas eu só quis referenciar um grande amigo de todos nós. Então, acho que essas questões é resgatar que nós somos pessoas. Porque parece que as pessoas, quando vão trabalhar, elas se vestem de uma carapaça. Uma carapaça de que, se você receber, por exemplo, isso que eu estou recebendo do Rômulo, gente, isso aqui não tem preço. Isso aqui é um carinho eterno que a senhora mamãe do Rômulo fez e faz. E por que a gente não pode se emocionar? Será que a Ana vai ser menos profissional se a Ana se emocionar? Não, ao contrário. Eu vou estar sendo eu. Ai, nossa, que emoção, que delicadeza, que amor, que carinho. Maravilha, porque somos pessoas. E essa tecla que eu vou continuar batendo, nós somos pessoas. Ai, Ana, olha ali o horário. Nossa, como passa, né? Ana, como... Você que está escutando aí. Né? É tantas coisas maravilhosas que você disse nesse momento nosso aqui de 1h20. Nem parece que não, foi tudo isso. Como? Né? Não parece. É impressionante. Não parece. Nós temos um público daquele lado que ainda devora as coisas, mas você, como professora, trouxe indicações de leituras importantíssimas para nós. Trouxe informações que realmente quebram paradigmas, sai de uma linha comum. Eu estou muito feliz de poder ter nesse momento. Eu também. Eu queria estender isso por horas.
Que fique aqui uma vontade da gente falar mais. Com certeza. Que fique aqui uma oportunidade da gente discutir um tema específico. Hoje nós navegamos no seu jeito de ser. É verdade. E foi tão gostoso porque você falou o jeito, Ana, de ser. É verdade. E, ao mesmo tempo, o seu jeito ensina tanta gente que está ali. Tantos líderes, né? Tantos gerentes que estão presos a um modelo padrão. Sim. E que realmente agora está ouvindo você. Então, assim, com a sua experiência... Uma experiência maravilhosa. Eu estou realmente feliz. Eu agradeço. Eu quero que a gente tenha oportunidades juntos. Eu quero que você possa usar esse espaço da melhor forma possível. Uhum. Para a gente ir caminhando para o final, Sim. tem alguma coisa que você gostaria de trazer para todas as pessoas que já estão aqui né, se alimentando de tanta coisa positiva que você acha que a gente não discutiu? Nós discutimos sua história de vida, sua história familiar, seus mecanismos de gestão, tudo isso. Tem alguma coisa que faltou? Eu acho que para a gente finalizar com a cereja do bolo é dizer, seja feliz. As pessoas precisam ser felizes. Precisam, urgentemente. Seja feliz. As minhas palestras, elas são muito alegres. Sim. E aí eu vejo que essa carência há uma necessidade de alegria. Sim. E aí eu falo assim, dá para se fazer conhecimento técnico, né? E com alegria. Eu acho possível. Claro, né? com certeza. É possível se emocionar na frente daquelas 500 pessoas que estão ali te ouvindo. Sim. E que vão falar assim, olha, eu estou emocionado por você aqui, por você ter dedicado 1 hora para me ouvir. Né? Sim, As é pessoas muito. precisam saber que você é humana e Com que você está certeza. feliz ali. Nossa, com certeza. E assim, os desafios, quando eles nos aparecem, a gente tem que abraçar. E a gente tem que colocar na cabeça de que a gente é capaz. A gente é capaz por quê? Porque a gente pode recorrer a outras pessoas para nos ajudar. Qual o nome das suas filhas? Cristina Augusta e Ana Vitória. Ai, E o Sérgio é um baita companheiro. Eu só tenho a agradecer pelo momento que eu encontrei esse meu parceiro de vida, assim, um marido assim exemplar, um companheiro assim que eu não abro mão, porque eu faço tudo porque eu tenho essa base familiar. claro. Porque eu tenho um marido que de fato entende que isso está dentro de mim, de ir em qualquer lugar, de levar conhecimento, de levar voz, de levar alegria, de fazer acontecer. Assim, o pessoal fala assim, nossa, a Ana é um trem desgovernado. Mas é porque está dentro de mim. E quando você precisa chorar, desabafar, ele está ali te esperando. Com certeza. Para poder Nossa. te suportar, porque você é humana. Com né? certeza. Não é todo dia que você está feliz da vida, tem dia que tem Nossa, dor. com certeza. Eu fui fazer, só para a gente fechar, eu fui fazer a apresentação que o Maurício me chamou, da MSA. E foi tão iluminado. Eu adoro o Maurício, porque ele... Algumas pessoas gostam do Maurício, né? Ele é um querido. Eu não conheço, mas eu vou querer conhecer, porque como eu vou fazer o a Ivan ponte. também gosta do Maurício. Não, ele é incrível. Ele né? é incrível. E foi no summit da MSA e ele me disse assim, ele me ligou e falou assim, Ana, essa palestra só tem uma pessoa que vai fazer, que pode fazer, é você. Eu falei, meu Deus, mas que tema que você quer agora, né? E eu dei risada. E ele falou assim, olha, o que fazer com tantos dados? Eu falei, puxa, desafiador. Pode deixar que eu vou fazer. E o antigo reitor da FEI, ele teve uma formação muito enraizada em Harvard e tratativa de dados. Ele abastece o G20 com algumas iniciativas. Então, assim, nossa, é uma cabeça, assim, hoje ele está na Dom Cabral, mas, assim, nossa, é uma pessoa incrível. E eu cheguei para ele e falei assim, professor, eu preciso de um help, vamos trocar uma ideia e tal. E montei todo o conteúdo e no dia da apresentação, Rômulo, vou te falar, a hora que a Dalgisa me chamou, gente... Eu estava na frente. Antes da minha apresentação, tinha tido uma apresentação de bailarinas deficientes visuais, aonde tinha o colega da MSA do meu lado.
E ele se emocionou muito. Sabe o que eu fiz com ele? Eu só botei a mão assim na mão dele, segurei ele para que a minha energia pudesse ajudá-lo de alguma forma. Não falei nada. E aí terminou a apresentação e tal. E aí a Dalgisa me chamou. Olha, meu Deus do céu, que emoção que foi aquela hora. As pessoas se levantaram, aplaudiram de pé e diziam, é a Ana, é a Ana, é a Ana. E o meu coração foi até a boca. Eu falei, meu Deus, gente, eles estão falando de mim assim, meu Deus. E aí, quando eu comecei a falar, assim, a voz até estava me faltando e eu falava assim, nossa, eu tenho que respirar porque eu estou muito emocionada. E aí eu falei, Maurício, Vitor, muito obrigada pela confiança e pelo convite que vocês me deram. E aí eu tive que suspirar um pouco para poder me reconectar com o conteúdo que eu ia falar. Porque isso mostra que nós somos pessoas. E por que a gente não pode celebrar? O Kaizen a gente celebra muito, né? As conquistas que a gente faz, pequenas conquistas que a gente faz, tem lá, precisam ser celebradas. E eu acho que isso faz a diferença. Porque quando a gente vai falar sobre, por exemplo, uma ferramenta de investigação de acidente, aí fica mais fácil de falar sobre aquilo. Olha, eu acho que Deus foi bastante feliz, né, na hora que te inspirou aqui. Tua família está muito feliz. Você é uma mulher muito iluminada, uma mulher muito querida. Obrigada. Estou muito, muito feliz. Nessa câmera aqui, que você já conhece bem, uma mensagem para encerrar esse momento, que eu espero que seja eternizado e que todo mundo que está ali possa desfrutar de uma pessoa tão incrível. É realmente assim, é a Ana que está aqui hoje no nosso programa. Gratidão. É a Ana, é a Ana. Gratidão. Fique à vontade. Olha, gente, com todo o meu carinho, com toda a minha admiração por cada pessoa que está nos escutando, eu só peço que você realize o seu trabalho com um propósito muito claro de que nós precisamos garantir com que as pessoas retornem para suas residências melhores do que quando elas saíram e que você realize o seu trabalho e que seja muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade de poder interagir com vocês mais uma vez e de estar aqui com o Rômulo. Ana Cristina Batista Pereira, me emocionou muito. Eu agradeço a você por estar aqui, assistindo todo esse momento incrível. E você, de coração, no fundo do meu coração mesmo, toda a minha gratidão do mundo. Muito obrigado. Gratidão. Que você tenha muita saúde para continuar por muito tempo fazendo isso. Gratidão. Que é só isso que você precisa. Gratidão.